Galera, nós vamos falar hoje sobre as pesquisas que avaliam a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Sim, se prepara! Olá pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. E hoje a gente vai precisar bastante. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e compartilha o vídeo com seus amigos. Galera, nós vamos falar hoje sobre as pesquisas que avaliam a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Sim, se prepara! E mesmo sabendo que o pessoal que acompanha o canal com frequência não precisaria dessa retrospectiva, eu vou dar uma colher de chá para você que não assistiu os últimos vídeos e vou fazer aqui um compilado de tudo que aconteceu envolvendo o presidente Jair Bolsonaro nos últimos meses. Mas aproveita para se inscrever no canal, porque da próxima vez talvez eu não faça essa retrospectiva. Funcionando aqui na base da ameaça, né? Bom, vamos lá! Coronavírus aqui no Brasil, o que foi que o presidente da República fez? Negou a gravidade do coronavírus mais de uma vez, disse que era um exagero da imprensa, chamou de gripezinha, resfriadinho, falou que ele não ia sofrer nada porque ele tinha histórico de atleta, depois assoou o nariz e cumprimentou as pessoas. Participou, incitou e convocou manifestações antidemocráticas. Trocou 2 vezes de ministro da Saúde. Agora a gente tem um ministro da Saúde interino, o general Eduardo Pazuello, que pode entender muito de logística, mas não entende de saúde pública. Perdeu o seu ministro da Justiça também. Quem não lembra da saída do ex-ministro Sérgio Moro, que saiu falando que o presidente da República queria interferir na Polícia Federal para proteger a sua família? Brigou com o STF, brigou muito com o STF, perdeu 2 ministros da educação desde que o governo começou, e aí a gente tem que voltar um pouco mais no tempo, não é só nessa história de coronavírus, mas enfim, fica aqui o dado. E, claro, para fechar com chave de ouro, a gente teve a prisão do Queiroz. Lembra o Queiroz? Aquele assessor envolvido com a família Bolsonaro. Aliás, recentemente saíram notícias sobre outros valores que foram depositados na conta da primeira-dama e que tornam um pouco inverossímil aquela história do Bolsonaro de que teria se tratado da devolução de um empréstimo no valor de R$40 mil. Enfim, esse Queiroz foi preso numa casa em Atibaia, porque no Brasil ironia pouca é bobagem, e foi preso na casa de Atibaia que era, olha só, de propriedade do advogado do Flávio Bolsonaro, que era advogado do presidente da República em outros casos e era frequentador do Palácio do Planalto. Eles eram pessoas muito próximas. O nome dele era Frederic Wassef. Aliás, sumiu, né, o Wassef. Enfim, fizemos aqui essa breve retrospectiva para a gente ver que quando o governo Bolsonaro se omite, ele... Enfim, é uma briga boa, né? Se ele é pior quando ele se omite ou quando ele age, mas enfim, vamos lá. Tudo isso para dizer o seguinte, pode ser que uma alma ingênua pense que o governo Jair Bolsonaro, diante de todas essas coisas, seria muito mal avaliado pela população. Mas isso não é o que dizem as pesquisas. Na semana passada saiu uma pesquisa do Datafolha sobre a avaliação do governo Bolsonaro e, enfim, vocês podem custar acreditar, mas a gestão Jair Bolsonaro se encontra no seu momento de maior popularidade. Se entre 23 e 24 de junho 34% dos brasileiros consideravam o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom, agora essa porcentagem é de 37%. E caíram de 44% para 34% as pessoas que consideravam o governo ruim ou péssimo. E vejam que essa pesquisa foi realizada depois que o Brasil atingiu a marca de 100 mil mortes pela Covid-19. Que é outro dado relevante, porque 47% das pessoas acreditam que o Bolsonaro não tem culpa nenhuma pelas mortes causadas pela Covid-19. 41% acham que ele é um dos culpados e só 11% acham que ele é o principal culpado. Eu sei que muita gente na internet quis cancelar o Datafolha, arrancou os cabelos no Twitter, ficou absolutamente indignado, incrédulo, perplexo, enfim, não sei mais quais adjetivos a gente pode usar aqui. Mas a verdade é que as pesquisas anteriores já vinham demonstrando essa tendência, por mais difícil que seja pra gente, enfim, conviver com essa informação. Segundo uma pesquisa anterior da XP, depois de atingir a menor marca de aprovação do seu governo, 25% em maio, o governo já vinha vendo esse índice crescer. E aí talvez vocês me digam, ok, Gabriela, a gente estava acostumado a ter que lidar com uma estabilidade no percentual de pessoas que apoiavam o governo Jair Bolsonaro. Mas agora a gente vê uma tendência de alta. O que mudou?
mudou o auxílio emergencial e mudou que o Bolsonaro tem ficado mais caladinho. A gente já tinha falado para vocês que a concessão do auxílio emergencial no valor de R$600 tinha mudado um pouco a configuração da base de apoio ao Bolsonaro. Ele ganhou muitos apoiadores dentre as pessoas que receberam o auxílio emergencial. E essa última pesquisa mostrou isso de forma muito clara, porque dentro desse extrato populacional, a aprovação do governo passou de 22% para 35%. Eu estou me referindo aqui ao grupo de pessoas que ganha até 2 salários mínimos. Entre os desempregados, o percentual de aprovação do governo Jair Bolsonaro pulou de 18% para 36%. O auxílio emergencial deu tão certo que o governo já está querendo mudar o Bolsa Família para o Renda Brasil, esse programa que eles estão querendo implementar. E para isso, o governo tentou até dar um jeitinho ali no novo Fundeb para conseguir liberar um valor sem ter que desrespeitar o teto de gastos. Quem assistiu o vídeo aqui no canal sobre o Fundeb já ouviu a gente falar sobre isso. Outra estratégia do governo Jair Bolsonaro é melhorar a imagem do presidente Jair Bolsonaro no Nordeste. A rejeição ao presidente Jair Bolsonaro, nessa última pesquisa lá no Nordeste, caiu de 52% para 35%. Aliás, sabe quem são os novos parceiros do Jair Bolsonaro nessa empreitada de conquistar o eleitorado do Nordeste? É bom lembrar, inclusive, que faz poucos dias o presidente Jair Bolsonaro estava com um chapéu de cangaceiro, né, andando no meio do público. Tá, os novos amigos do presidente Jair Bolsonaro nessa empreitada são os parlamentares do Centrão. O Centrão tem muita capilaridade nesses locais e o presidente da República, como a gente sabe, embora tenha dito durante a sua campanha que ele era o candidato que ia enfrentar a velha política, tem aparecido como o melhor amigo justamente do que ele chamava de velha política, o Centrão. Aliás, falando dessa nova aliança com o Centrão, a gente precisa refletir sobre o que o Bolsonaro teve que abrir mão para se unir com o Centrão. E a gente volta para o começo desse vídeo, quando a gente estava falando da queda do pedido de demissão, na verdade, do ex-ministro Sérgio Moro. Lembra o símbolo do lavajatismo? Então, para ficar próximo do Centrão, o governo Jair Bolsonaro rompe com o lavajatismo. E também quem acompanha o canal já viu quando a gente falou da debandada do Ministério da Economia, o governo não só rompe com o lavajatismo, mas agora corre o risco também de romper com o liberalismo. Mas para quem estava no fio da navalha, enfim, são decisões que o presidente teve que tomar, que estão sendo justificadas pela sua base fiel de apoiadores e, por que não, por esses novos que estão entrando no barquinho. Eu quero aqui fazer uma observação, porque quando a gente fala de eleitorado do Nordeste, a gente sempre tem o desprazer, né, de se deparar com aqueles posicionamentos elitistas que vão falar que existem pessoas que não sabem votar e vão menosprezar os cidadãos que acabam integrando esse grupo de pessoas que apoiam o governo porque foram beneficiados com o auxílio emergencial. Mas a gente precisa ter mais sensibilidade e cuidado para falar sobre a situação de cidadãos brasileiros que têm o coronavírus, por exemplo, como um problema secundário, porque o problema imediato deles é sobreviver, é não morrer de fome. Eu gostei muito de uma frase da cientista social Esther Solano, professora da USP, que diz o seguinte: quando você está à beira da fome, sua vida está pautada por coisas muito mais concretas e mais de subsistência do que de estratos ideológicos. Para quem tem fome, a ideologia está muito longe. Só faço questão de pontuar isso porque esse tipo de visão preconceituosa em relação à parte do eleitorado brasileiro, que a gente estava acostumado a ver como discurso da direita em contraposição aos programas assistenciais das gestões petistas, a gente vê agora serem reproduzidos por pessoas que estão na esquerda, já que quem tem sido beneficiado por esse novo apoio agora é o presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos ter cuidado. Continuando a falar sobre o auxílio emergencial, que aliás tem como ponto positivo o fato de ter reduzido a desigualdade brasileira para o seu menor patamar histórico e ter impedido que milhões de pessoas caíssem na pobreza, mesmo durante a pandemia. Enfim, esses R$600 que fizeram muita diferença na vida de tantos brasileiros e que consequentemente estão fazendo diferença nos índices de aprovação da gestão de Jair Bolsonaro, são uma iniciativa, o auxílio emergencial é uma iniciativa que o governo quer manter. Agora o ponto é, o governo tem dinheiro para manter? Não tem. E aí você começa a ter a tensão entre o presidente da República e o Paulo Guedes. O próprio Bolsonaro já admitiu numa live que existe a proposta de furar o teto e que isso deve poder ser debatido, embora o Paulo Guedes siga dizendo
que essa não é uma proposta que ele deve admitir. E se o Bolsonaro perde o Paulo Guedes, ele perde a Faria Lima, do mesmo jeito que ao perder o Moro, ele perdeu o lavajatismo. Lavajatismo raiz, né? Porque o lavajatismo de ocasião ficou com o presidente Jair Bolsonaro e transformou o Moro no novo pária comunista do Brasil. Daí talvez vocês me digam, pô, Gabriela, mas se o Bolsonaro perder a Faria Lima, será que ele se elege? Porque ele se elegeu com o apoio da Faria Lima em 2018. Pois é, se elegeu com o apoio da Faria Lima e com o apoio do lavajatismo. Mas, em compensação, ele não tinha o apoio dessa população mais pobre ou o apoio do eleitorado do Nordeste. Então, ele pode só substituir a sua base. E aí eu vou chegar no ponto crucial desse vídeo, porque eu imagino que você já deva estar do outro lado da tela falando, mas não é possível! E sabe por que eu digo isso pra vocês? Porque eu tenho os meus amigos me mandando mensagem no WhatsApp falando, eu não acredito! Como é possível? Esses números devem estar mentindo! Será que eles não enxergam o que a gente enxerga? Aí vou dizer pra vocês de novo que tem que assistir os outros vídeos do canal, porque a gente já falou aqui diversas vezes que a gente não pode olhar para o mundo esperando que ele seja o que a gente quer, porque o mundo se apresenta como ele é. Então a gente tem que lidar com a realidade como ela está posta. E lidar com a realidade implica que a gente reconheça que a aprovação do governo Jair Bolsonaro está crescendo. E se os índices de apoio do presidente Jair Bolsonaro estão crescendo, isso significa que o impeachment, que já não se apresentava para os parlamentares como uma alternativa viável, quando Bolsonaro tinha apoio de 30% da população, muito menos será viável agora que ele está ali juntinho com o Centrão e a aprovação dele está subindo. E tem outra coisa, embora a gente saiba que o Bolsonaro tem uma personalidade golpista, isso não significa que ele necessariamente vai dar o golpe, até porque no contexto que se apresenta, ele nem vai precisar dar o golpe, né? E aí tá o pulo do gato. Então, o pessoal que está na oposição ao presidente Jair Bolsonaro, em vez de ficar esperando que ele seja empichado ou gritando que ele é um golpista e esperando que as pessoas automaticamente cheguem à conclusão, quase que por um milagre, de que o Bolsonaro não é o melhor candidato para 2022, essas pessoas precisam começar a se organizar para apresentar uma candidatura viável em contraposição à tentativa de reeleição do Bolsonaro em 2022. E quando eu digo sobre o pessoal que se opõe ao presidente Jair Bolsonaro, eu tô falando de todo mundo, que vai da esquerda até a centro-direita. Eu diria até que pode ir até para a direita, porque o Bolsonaro tá bem para lá, né, da direita, mas enfim. Vou deixar da esquerda até a centro-direita. Isso significa, por exemplo, parar de achar que o Bolsonaro é louco ou que ele é burro, até porque, como bem diz o Marcos Nobre, isso só ajuda o Bolsonaro, porque quem é louco e quem é burro não pode ser cobrado, e o que a gente precisa fazer é justamente cobrar que o presidente da República seja responsabilizado por essa má gestão. E, enfim, falando sobre burrice e loucura, acho importante a gente pensar que o Jair Bolsonaro saiu de uma posição de parlamentar do baixo clero da política carioca para em 4 anos virar presidente da República e tem dado um baile em muita gente. Então, sim, eu acho que ele é tosco, sim, é claro, ele comete muitos erros, como todo mundo comete, mas tem estratégia aí. Tem método, as coisas não são aleatórias. Então, na minha visão, tá mais do que na hora de parar de acreditar num fracasso inevitável do governo e começar a tomar a dianteira assumindo o protagonismo no debate. Vou dar um exemplo para vocês. Sobre o auxílio emergencial, o governo, no começo da pandemia, queria destinar para as pessoas só R$200 de auxílio emergencial. Quem transformou esses R$200 em R$600 foi o Congresso. E pasmem, enquanto o bolsonarismo tá aí surfando na popularidade que ele conquistou, em virtude desses R$600 que são uma conquista do Congresso, sabe quem perdeu popularidade durante a pandemia? Sim, o Congresso. Ou seja, a mensagem de que os R$600 é mérito dos parlamentares não foi bem transmitida. Outra coisa que parece não estar sendo bem comunicada é esse desrespeito do Bolsonaro pelas promessas de campanha dele. Ele fala que ele é um político contra o establishment, mas ele está lá fazendo aliança com o Centrão. Ele fala que ele vai passar reformas estruturais, a gente viu aí a reforma da Previdência, depois ficou esperando eternamente a proposta de reforma tributária. Quando veio uma proposta bem michuruca. O Bolsonaro se elegeu fazendo a defesa de um discurso que era contrário à corrupção, mas de repente tudo isso cai por terra quando ele começa a colocar os interesses da sua família em primeiro lugar ou a necessidade de se proteger de um processo de impeachment em primeiro lugar, porque aí ele faz aliança com o Centrão, que por sua vez
não é muito amigo do lavajatismo e, enfim, a gente já falou sobre isso. Sem contar, claro, a promessa de liberalismo econômico, né? O Bolsonaro nunca foi um liberal, mas ele faz essa aliança estratégica para se eleger em 2018 e agora ele está demonstrando que ele quer, na verdade, aumentar o tamanho do Estado, que de liberal ele não tem nada. Foi só uma estratégia para conseguir chegar à presidência da República. Então, esta mensagem do Bolsonaro como um oportunista e de uma pessoa que bradou por certas pautas só para conseguir se eleger precisa ser melhor comunicada, porque não está sendo. O Datafolha que mostra isso, não sou eu, não. Então é isso, galera. A eleição de 2022 já começou, o pessoal precisa começar a se mexer, porque ao que parece, a estratégia do presidente Jair Bolsonaro de se distanciar desse enfrentamento da crise de saúde pública e focar a sua atenção na economia e principalmente no auxílio emergencial, que ele comunica como sendo um projeto do governo, como se os R$600 fossem um projeto do governo e não do Congresso Nacional, tá funcionando porque a popularidade dele vem aumentando. Quero deixar vocês desesperados? Não! E para isso eu vou me referir aqui ao meu colega de Folha de São Paulo, o Thiago Amparo, que escreveu uma coluna muito interessante, falando que o bolsonarismo é feito de fissuras e justamente por isso ele é frágil. E se ele é frágil, ele é vencível. E a mensagem do final desse vídeo é uma mensagem muito difícil de compreender. Prestem bastante atenção. Se organizar direitinho... É isso mesmo que vocês entenderam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que a gente consiga se organizar direitinho. Aproveita para se inscrever no canal e espero colaborar com vocês para que a gente possa, enfim, lidar com o mundo da forma como ele se apresenta e mudar o nosso futuro. Beijo!